O que dizem as minhas sapatilhas? Vem dar à sola com João Silva. Hoje vou falar-te de treinar e vou dar-te 5 razões para treinares com regularidade. Vem daí. Ora bem, se calhar tu não tens noção, mas é o que te vai permitir, no fundo, ter uma evolução mais constante. Portanto, eu sei por experiência, por já ter passado por isto, não é preciso estar sempre a dizer, que existem alguns padrões que te vão meter a correr de forma forte e constante. Lembra-te que é sempre disso que estamos à procura neste processo. Que a primeira vez tu vais, mas as seguintes tu não vais e eu quero que vás continuamente. Portanto, numa primeira fase, até pode não ser importante, mas acredita em quem te avisa, porque quem te avisa teu amigo é, ou simplesmente está a fazer um podcast para te passar uma mensagem, também pode ser esse o caso, e também já lá está um bocadinho mais à frente. Portanto, tudo isto é necessário, sobretudo no longo prazo, e é aqui que temos que nos focar. Nos momentos em que passares por uma crise de confiança, vais agradecer ter isto como conhecimento, como experiência já, seguramente que vais ter uma perspectiva diferente na hora de enfrentar os momentos em que já não te vai apetecer, nos momentos em que perdes completamente a noção do que é que podes e queres fazer por ti, e isto é uma lição. Acredita que essa crise de confiança virá, portanto não é um se, é um quando, e é uma forma de resolver. Portanto, no primeiro episódio da primeira temporada, aliás, eu falei do podcast, deste podcast aqui, este mesmo que tu estás a ouvir, que é o que dizem as minhas sapatilhas. Eu criei-te a ideia de que deves ter uma base de 4 treinos por dia. Se ainda não ouviste o episódio, o que desde logo eu desaprovo, volta atrás e começa a ouvir tudo desde o início. Vais perceber a relevância. Portanto, tens aqui uma regularidade com que podes treinar. Começar com 4 dias por semana é executável e depois a partir daí podes definir mais ou menos em função do teu propósito. E o teu propósito vai mudar ao longo do tempo seguramente. Mudou com toda a gente? Tu não serás diferente. Vamos às 5 razões para treinares com regularidade. Desde logo, a primeira é a pertença. Uma palavra muito comum hoje em dia e sobretudo aqui no seio da nossa comunidade, da comunidade de quem corre, de quem largou os sofás, de quem mudou de vida, de quem mudou a sua forma de pensar e de estar, sobretudo graças ao desporto. Portanto, no fundo, a pertença não é mais do que a sensação legítima de que aquela atividade te pertence, faz parte do teu core, por assim dizer. Conquistaste o teu espaço e isto significa que estás integrado no meio de outros como tu, uns mais à frente, outros mais atrás e outros no mesmo patamar. Sabes que mereces, sabes que é o teu lugar e isto vai ajudar-te sempre que sentires que não estás ali a fazer nada. Porque tu, por um lado, vais querer ir, vais querer estar, e por outro vais puxar pelos outros e os outros vão puxar por ti. Diz-se que o meio é mesmo muito importante para a progressão. E portanto aqui eu acho que vais sentir isto no mundo da corrida, desde logo. Permite-me que te aconselhe vivamente numa equipa de corrida, vai ajudar-te imenso e essa pertença então vai ser ainda maior. E neste caso vais lidar também com as coisas de forma mais ligeira, acredito, e vai ser uma forma de seres tu a dizer eu tenho o direito de estar aqui e ninguém me pode tirar esse sentimento. Portanto, eu sou daqui. O segundo ponto é o convívio social. Ora bem, aqui isto mede-se desde logo pelo número de pessoas que vão querer ir correr contigo. Quando eu digo número não tem necessariamente a ver com um barómetro da qualidade. Tem a ver com, se tu começares sozinho vais ter mais percepção disto, vais ter ali muitas dificuldades no início. Porque quando a falta de vontade aparecer, e ela vai aparecer, isto significa que tu não vais ter ninguém para puxar por ti, vais ter de ser tu. E isso é bom, portanto, se andares acompanhado, este é o teu momento de convívio com o mundo. Com pessoas próximas do teu dia-a-dia, do teu trabalho, da forma como a tua rotina se desenrola, mas num contexto social e mais relaxante que te vai permitir aprender muita coisa e estar de bem contigo próprio. Mesmo que te diga para meteres algum travão social, eu sei por experiência própria que isso não vai acontecer. E numa primeira fase tu vais andar com a roda no ar, vais querer muito fazer amigos, estar sempre acompanhado deles, porque lá está, a pertença traz-te o convívio e o convívio traz-te a pertença, as duas são indissociáveis. O terceiro ponto é, desde logo, o alívio mental. E o que é que isto significa, o alívio mental? O alívio mental não é mais do que um escape e tu também vais sentir que a tua vida com a corrida vai ficar muito mais fluida, muito mais alegre, muito mais liberta. Não vais ter tantas preocupações ou quando essas preocupações aparecerem contigo, ou te aparecerem na tua vida, aliás, a forma como vais lidar com ela é muito diferente. Vai permitir-te organizar as tuas ideias, vai permitir-te sair com os tais problemas e voltar com as soluções porque vais pensar nas coisas noutra perspectiva, vai-te permitir afastamento em relação ao teu dia-a-dia e nada paga isso, até porque a corrida de uma maneira geral, e se tu fizeres de forma económica, ela consegue ser um desporto barato.
Tu só precisas de ir para uma estrada, para um caminho e podes correr ali à vontade. Portanto, as sapatilhas, pronto, gastas uns 20 euros na pior das hipóteses e isso nunca é desculpa. Pelo menos não caias nessa desculpa. É um erro que estás a fazer para contigo próprio. No caso deste alívio mental, isto também se justifica pela ciência e aqui temos as endorfinas que te vão deixar mais feliz. Porque tu quando vais, por exemplo, de manhã, desde logo tens a hipótese de começar o dia com a forma intencional e não de forma reativa. Eu já aqui falei do Tony Robbins, que é de facto uma grande referência na minha vida e também no lançamento deste projeto, pela perspectiva que ele traz, que é Start your day with intention, not with reaction. Basicamente, começa o dia com intenção e não com reação, porque a reação leva-nos sempre atrás e quando nós definimos uma intenção e conseguimos superar os nossos hábitos, porque o problema, se nós vamos mais à frente ou ficamos mais para trás, tem a ver com os nossos hábitos, e isto é uma citação do James Clear, no livro Hábitos Atómicos. Portanto, aqui o poder de começar o dia a correr tem logo esta questão da intenção. Começas o dia como tu queres e não como é determinado para ti. Ao final do dia, por outro lado, já te permite usufruir da capacidade de gerir as emoções ao longo do tempo. Vai-te tirar peso, seguramente, não é? Mesmo que não o sintas na balança, mas isso é algo que com o tempo seguramente virá, como já falámos aqui, e portanto tens que te dar, a mim tens que me dar credibilidade naquilo que estou a dizer, ou seja, tens que acreditar em mim, ou deves acreditar em mim, se bem que para fazeres a mudança eu diria tens de acreditar em mim. Estou a dizer-te coisas com sentido até agora, então neste caso vamos para o passo seguinte, ou para o ponto seguinte, que é a qualidade de sono. Inevitável. Treinar vai trazer-te qualidade de sono. Já reforcei isto muitas vezes, é uma mensagem muito importante. O teu corpo vai precisar sempre de descansar. Tu não tens outra forma de resolver a questão e com o corpo mais cansado tu relaxas e descansas melhor. Numa primeira fase isto vai acontecer, depois quando o corpo se habituar torna-se mais difícil para ti, porque já precisas de mais treino, já precisas de mais intensidade para que as coisas fluam. Nos treinos matinais e nos treinos depois do trabalho não vais sentir tanto essa questão disto de poder afetar também a hora de dormir, isto normalmente só acontece lá mais para a frente, mas se treinares, por exemplo, e seguir tentares ir dormir ao fim de meia hora, uma hora, não é boa ideia. Não é boa ideia porque vais ter dificuldade em adormecer, vais estar muito como dizer isto, vais estar muito excitado, vais estar mais alegre também e vais ter dificuldade em adormecer. Seja como for, em todo caso, isto é terapêutico para teres um sono impecável, sem grandes insónias e começa a adotar o hábito de deitares sempre à mesma hora ou com pequenas oscilações, cede à tentação de ficar acordado até mais tarde. Na verdade, isto vai-te ajudar muito. Precisas disso para ter qualidade de sono. O último grande ponto, tem a ver com o propósito de vida. E isto parece tudo um grande exagero. A corrida como propósito de vida? Sim. Pode ser um propósito de vida quando? Quando tu já tens perto de 40 ou mais de 40 e os teus filhos já saíram de casa ou estão a sair, e se não tiveres um escape, torna-se muito mais complicado porque lidar com o silêncio é muito difícil. E aqui posso dizer-te que quando tu lidas com o silêncio, é quando tu te conheces verdadeiramente, é quando tu sabes verdadeiramente o que é teu e quem é que tu és, mas por outro lado torna-se difícil também na hora de dar seguimento à tua vida, porque há um luto que fazes de alguma maneira pela partida, eu não quero dizer abandono, mas pela partida dos teus filhos, que é o processo normal da vida, e portanto precisas aqui de uma estrutura. O desporto ou a corrida vai dar essa estrutura porque tu vais querer ir a provas e consequentemente vais-te motivar, vais treinar, mas mesmo que não te motives, tu treinas, tu estás com as pessoas, tu crias o hábito de ir ajudar, não tens mais nada que fazer. É uma fase da tua vida muito importante e ter o propósito, perceber qual é o seu propósito aqui, qual é o papel, porque é que eu faço isto, porque é que eu corro. Isto sem dúvida que é muito importante logo desde o início, eu diria, porque quando vier a crise dos 7 a 10 anos, e ela virá seguramente, tu vais ter mais dificuldade se não souberes porque é que isto é muito importante para ti, porque é que isto te faz abdicar de tudo o resto e vir fazer, e nesta fase tu já estás em grande andamento e portanto acredita que a corrida te vai, e o treinar em particular, te vai trazer um propósito de vida, e alguns domingos de manhã serão sem dúvida diferentes e muito mais agrupados com pessoas que se revêem na tua forma de estar. Agora, em jeito de conclusão, eu gostava que me dissesses destes 5 pontos, qual é que te agrada mais? O que é que daqui achas que não será suficiente para te meter a correr? E quais destes pontos de regularidade de treino, qual é que te diz mais a ti pessoalmente? Fica à espera da tua resposta nos reviews e não te esqueças de perguntar também aos teus amigos nas redes sociais. Um abraço! O que te deixou preso a este episódio? O João quer saber a tua opinião nos comentários. Subscreve e partilha, porque os teus amigos também vão querer estar a par da mudança.